Bom dia, meus amados. Para hoje, pelo menos, eu vou dar o título para este áudio, Tirando Dúvidas. Hoje eu começaria então com uma dúvida de alguém questionou lá no meu texto da última quarta-feira se o véu do esquecimento não seria seria uma condição natural deste mundo ou seria mais uma armação daqueles da não-luz para poder controlar mais facilmente a humanidade? Essa pergunta, e tem outras tantas que me foram feitas em outros textos anteriores, sempre naquela condição, porque as trevas impediram ou foram responsáveis pelas nossas quedas, enfim, pela nossa não evolução e etc e tal. Nós temos que entender que as trevas vieram sim há 350 mil anos, fugidas, das guerras galácticas, principalmente no braço de Órion, que é aqui mais próximo de nós. Mas o plano divino para a Terra ele foi feito antes do planeta ser criado. Antes do planeta existir, já se saberia no plano divino que esse planeta iria surgir da poeira cósmica na periferia da nossa galáxia e seria um planeta que estaria sendo preparado para ser uma escola de almas. Uma escola, como já foi dito tantas vezes, de dualidade, de polaridades, de provas e expiações, onde as almas que viriam aqui seriam submetidas ao véu do esquecimento, porque essa era a condição para o aprendizado. As trevas nunca conseguiram e nunca conseguirão, e isso não é possível em hipótese alguma, se impor a um plano da luz, porque é a luz que cria. As trevas apenas têm certas permissões. Por que certas permissões? Porque todas as almas que enveredaram pelo caminho das sombras ou da não-luz também são criações divinas, também são fractais, são almas originárias da sua centelha divina, do seu átomo semente, do seu espírito, do seu eu superior, ou super-almas, Em algum momento elas se perderam, porque elas resolveram experienciar a desobediência, vamos supor assim, Porque não há uma necessidade de obedecer aos planos divinos. Há experimentos, mas existem certos limites. Quando você ultrapassa o limite, você está fora da lei. Assim como a lei dos homens, um fora da lei. O fora da lei divina é um anjo caído, porque todos nós somos anjos na nossa essência. E o Criador, ou a consciência maior que tudo é, o Deus Criador, como muitos conseguem compreender melhor, criou essas energias, a fonte, que tudo gera, que tudo produz, que tudo tem segmento. E ele permite, obviamente, dentro dos parâmetros dessas leis imutáveis, que são as leis naturais. As trevas, assim dizendo, que seriam essas almas invasoras, elas precisam voltar para casa. A humanidade da Terra era formada e é formada por almas muito amorosas. O planeta Terra abrigou essas almas, chamadas também de adâmicas, para essa experiência. E se foi permitido que as almas da não-luz aqui viessem, embora todo o trabalho e a dificuldade que elas colocaram, sim, trouxeram uma dificuldade maior para que as almas adâmicas aqui da Terra conseguissem a sua ascensão. Mas jamais elas têm o poder de impedir, jamais elas têm o poder de modificar a essência do plano divino. É um obstáculo a mais. É como se tivesse lá uma partida de futebol num gramado espetacular, um tapete, como se diz, e de repente começa uma chuva torrencial. Obviamente que vai dificultar o desempenho dos jogadores em exercer as suas habilidades e fazer as suas jogadas, Mas não vai impedir que o melhor vença, que o esforço de cada um prevaleça. Então, como as trevas poderiam impedir que
que uma alma evoluísse aqui. Isso seria um atentado contra aquele que determina as regras do jogo, que é o próprio Criador. E nós, como almas aqui, fractais de almas aqui encarnados neste planeta, antes de aceitar essa experiência, nós já sabíamos as regras do jogo. Sabíamos que teríamos o véu do esquecimento. Não tem como alguém chegar depois e dizer, mudou a regra. Isso não existe. Nós aceitamos a vinda para este planeta, sabendo todos os detalhes, inclusive é bem provável, porque a consciência muito elevada sabe também do futuro distante. É bem provável que estava previsto que um dia a Terra seria invadida pelas sombras, pelas almas da não-luz, e queriam dificultar ainda um pouco mais a caminhada e a volta para a casa dessas almas, né? E que também saberiam, nesse caso, que, vai chegar lá num tempo final, lá nos últimos 350 mil anos antes da transição planetária, a Terra vai ser invadida por seres da não-luz, vão atrapalhar bastante, mas vocês estão lá com almas caridosas, bondosas, amorosas, amáveis. Através das suas atitudes amorosas vão, quem sabe, amolecer aquelas almas endurecidas, porque as almas da não-luz são duras, são endurecidas. Como já foi dito aqui, elas têm muitas vezes um DNA de raças que não têm emoções, são frias, né? Porque elas se enveredaram por um caminho da não-luz ou do não-amor por muito tempo e se endureceram. E assim elas teriam a possibilidade de, através do amor dessas almas da Terra, se comover também e amolecer aquela capa dura ao redor da sua alma e assim se transformarem, como aconteceu. Não milhares, milhões de seres da não-luz já passaram para a luz em função desta amorosidade. Então, na verdade, eles não vieram aqui para impedir, porque eles não tinham essa permissão, mas vieram aqui para ter uma chance, mesmo que eles não soubessem, uma chance de evolução, a recuperação daquela consciência perdida. E não dá nem para pensar na hipótese de que eles são os responsáveis pelo véu do esquecimento. Isso eu já diria aqui como resposta impossível, sem chance nenhuma. O véu do esquecimento era uma característica já colocada no plano de almas, né? O plano dessa escola, o currículo dessa escola, antes dessa escola ser construída, antes do planeta existir. Segundo o que se lê na ciência, a Terra tem 4 ou 5 bilhões de anos, mas eu já recebi informações canalizadas dizendo que a Terra tem pelo menos 3 vezes mais idade. Então vamos colocar lá 13, 15 bilhões de anos. É muito tempo, mas também não importa quantos bilhões. Pensa, bilhão é muito número, né? As trevas estão aqui há 350 mil anos. 350 é 1/3 de 1 milhão, e 1 milhão precisa mais 1000 para dar 1 bilhão, né? Então é tempo muito, muito longo que a gente não precisa analisar, porque senão começa a dar um nó na nossa consciência, né? Nós temos então as respostas, assim, de um modo geral, não diria exatas e nem tão certeiras, mas pelo menos para que as consciências humanas na condição de hoje, porque a nossa consciência está se alargando, começaram a compreender um pouco mais, porque tudo está aumentando agora de frequência. A nossa consciência começa a receber informações que há pouco tempo, se viessem essas informações, ninguém teria condições de entender. Agora é incrível como a nossa consciência se expande, se alarga rapidamente. Não precisamos aqui provar nada e dizer nada, você mesmo pode fazer uma avaliação. Como você entendia as coisas há 1 ano, 2 atrás, né? E hoje,
Então, nós vamos ver aqui mais uma outra pergunta. Espero que essa primeira tenha explicado um pouquinho mais, né? Aqui alguém me pediu assim, é uma outra pergunta que é recorrente. Entendo que podemos viver em várias dimensões, dependendo da nossa frequência, certo? Mas e aqueles que desencarnam? Como fica a frequência deles e em que dimensão estão? Eu repito aqui aquilo que eu já disse muitas vezes. A dimensão não é um lugar. Dimensão é uma frequência. Isso é a base para o entendimento. Dá um pouco de confusão porque sempre se aprendeu que até agora, antes, uns anos atrás, pelo menos até 2012, 2015, a maioria pelo menos, né? Talvez algumas almas tivessem outro destino, mas a maioria das almas desencarnadas, ao desencarnar, né, o corpo vai para o cemitério, a alma vai para as colônias espirituais, né, a quarta dimensão. Na quarta dimensão, por quê? Porque as colônias espirituais estavam numa frequência de quarta. Mas por que quarta dimensão? Porque fora do corpo a consciência fica mais alargada. Podia ser dimensão quinta, sexta, sétima, isso não importa, né? Sendo mesmo nas colônias espirituais. Porque a dimensão ela não ocupa espaço. Aqui na Terra agora, só para dar um exemplo, muitos de nós encarnados, ainda no corpo físico, temos momentos, muito mais do que possamos imaginar. Momentos que a nossa consciência vibra na quarta dimensão. Temos muitas almas encarnadas que conseguem frequências de faixas de quinta dimensão. Claro que não vai ficar sempre lá, porque está na carne e tem o mundo ao seu redor que puxa sempre para trás um pouco por causa do peso, né, da densidade da terceira dimensão, que ainda existe também aqui na Terra em algumas consciências. Mas tem almas encarnadas que já atingem faixas de sexta e sétima dimensão. Isso eu já escrevi agora, acho que em janeiro, por aí, não sei quando, foi agora há pouco tempo. Se eu elevo a minha consciência, o que é elevar a minha consciência? Quando eu faço uma meditação, quando eu entro profundamente numa meditação elevada, eu estou me elevando, eu estou subindo. É a minha consciência que sobe, não sou eu. Então aqueles que desencarnam agora, eles para onde que vão? Bom, então vamos separar as coisas. Se as colônias espirituais estão sendo esvaziadas, obviamente que eu acredito que se está sendo esvaziado, não dá para encher de novo, né? Senão não termina nunca. Eu acredito que não está indo mais almas para as colônias e nem para os umbrais, porque as colônias eram parte da quarta dimensão. As colônias eram a quarta dimensão mais elevada, ou então os umbrais altos, como eles dizem. A pergunta é, mas e aqueles que desencarnam, como fica a frequência deles e em que dimensão estão? Bom, como fica a frequência? A frequência fica do jeito que estava. No momento do desencarne, aquela consciência, porque eu gosto de comparar, de chamar a alma de consciência, porque a alma é uma consciência. E essa consciência estava presente nesse corpo. As atitudes, os atos, as ações, os pensamentos, as intenções, tudo que essa pessoa, essa alma encarnada, essa pessoa, esse sujeito, esse ser humano, enfim, ele estava numa frequência, como eu estou aqui, como você está ali. Esta frequência é aquela que vai acompanhar no momento do desencarne. Se aquela frequência está num nível suficientemente elevado para que consiga se encaixar na quinta dimensão, ele vai para as naves ajudar na triagem daqueles que estão sendo levados embora, que são aqueles então que desencarnam sem esta consciência nessa frequência de quinta dimensão. Então ali tem dois destinos, aquele que fica ali trabalhando e volta para a Terra depois como herdeiro da Terra, e aquele que não vai mais voltar para a Terra, porque não tem a frequência da quinta dimensão, porque muito em breve a Terra vai riscar, apagar de uma vez por todas frequência terceira e quarta. A quarta dimensão são faixas dimensionais que não necessita que a alma esteja encarnada ou desencarnada, ela vibra, simplesmente vibra. Tanto faz, encarnada, desencarnada. Não é lugar.
Nós entendíamos que a quarta dimensão era o mundo espiritual da Terra, né? As camadas aqui ao redor da Terra, onde os mortos, né, que a gente dizia, iam, né? Mas porque ali na verdade era uma frequência que a alma atingia para poder lembrar do seu passado, fazer uma análise, fazer uma avaliação da sua caminhada e depois um plano reencarnatório, porque ela estava ainda dentro desse período das reencarnações, que também alguém chama de roda de Sansara. Encarna, faz uma experiência, vai lá, desencarna, analisa, avalia como é que está, o que acertou, o que errou, daí planeja, conhecendo o futuro, um plano para encaixar, pede um monte de provas e expiações, enfim, o que precisa, e pede um tanto de vida, 50, 100, 80, 30, 20, tem gente lá, almas que pedem até um dia de vida, ou até nascem mortos, né? São projetos de alma. Tudo isso fazia parte. Então, tanto o reencarne, que é outra pergunta que já me fizeram tantas vezes. Ah, mas então foram os escuros que obrigaram a reencarnar. Não. Não, não e não. Antes dos escuros chegarem na Terra, a Terra tinha esse currículo que a alma não tinha como aprender tudo numa encarnação só. Como estava com o véu do esquecimento, ela precisava desencarnar, fazer a avaliação e fazer um novo plano, voltar a aprender mais coisas. E assim sempre foi. Os escuros, eles oferecem guloseimas para aquela alma gulosa que se deixa levar. Lembre-se eu digo uma parábola, porque é uma história, Adão e Eva. A serpente ofereceu uma maçã, e a Eva não resistiu e comeu a maçã e ofereceu para o Adão porque era gostosa. É uma parábola. É assim que os escuros agem. Eles oferecem facilidades, vantagens, prazeres, além daquilo que é necessário. Não é preciso. Adão e Eva não precisavam nem comer, pois eles estavam no paraíso, como se diz, né? Então a parábola, entendendo ela um pouco, para que eles iam comer? Aliás, eles estavam avisados que não era para comer determinadas frutas ou coisas, sei lá o que. É uma forma de explicar. Nós temos a consciência que nós não podemos fazer certas coisas que não são dignas da ética e da moral. Aí, porque eu vou levar vantagem, eu vou fazer. Porque é bom, eu vou fazer. Ah, isso vai me dar status, eu vou fazer. E depois, arca com as consequências, sofre. Você fez porque você quis, deu poder para outro, deu poder para a treva, depois não adianta chorar. Uma pessoa diz assim: gostaria de tirar uma dúvida. É verdade que só quem está canalizando tirou o véu e está na vibração da quinta dimensão? Eu diria que isso é uma coisa que não precisaríamos nem perder tempo, né? Porque não é verdade isso. Por que só quem está canalizando estaria sem o véu e estaria na quinta dimensão? Então teria pouca gente. Até porque tem muita gente que se diz canalizador e, sinceramente, né, não vamos aqui entrar no mérito da questão. Eu diria, você está canalizando desinformação, porque tem mais desinformação do que informação, isso a gente sabe. Então canalizar ou não canalizar não significa nada. Para canalizar mensagens elevadas, é preciso preparar o canal. O canal tem que estar limpo, sem interferências. É como uma emissora de rádio. Se não está bem sintonizada, está chiado, barulho. Está difícil de escutar a voz daquele locutor que fala naquela emissora, ou escutar aquela música, enfim, que está tocando naquela emissora, porque está mal sintonizado. Não está bem certo na frequência. Eu diria que o véu ainda não foi tirado de ninguém totalmente. Nós estamos retirando camadas, camada após camada. Aquele que se esforça e que busca realmente se libertar disso e faz por merecer, entra em frequências mais elevadas, vai dissolvendo véus, porque os véus não vai vir alguém aqui tirar com a mão. Existem mecanismos. O primeiro é nós mesmos.
expandir a consciência. A consciência se expande, ela rompe os véus. É como rasgar uma cortina que está na janela. Puxou para os lados e abriu, né? Expandir a consciência para fora. A luz vai também retirar os véus. Então aquele que não consegue tirar, a luz vai tirar. Só que, para que tiraria seus véus daqueles que não vão para a nova terra, que vão continuar em mundos de terceira dimensão, de provas e expiações, submetidos ao véu? Para que eles iriam ver tudo agora e depois voltar para a escuridão? Seria como você mostrar um doce para uma criança e ela quer e você não dá mais para ela. Seria uma judiação, como se diz, né? O Criador não vai fazer isso. Essas almas que não vão ascensionar não vão ver nem o evento que vai acontecer, porque não precisa. Elas vão sentir que algo aconteceu, mas voltam a dormir porque é tão bom dormir, né? Então a canalização, ela precisa que o canalizador eleve a sua consciência. Sem a consciência elevada, a mensagem é limitada. Quanto mais camadas desse véu forem retiradas, mais nós vamos entender e compreender. Mas isso também não depende se tu vai canalizar ou não vai canalizar. Vai dizer que você está conseguindo entender mais as coisas na medida que os véus estão sendo dissipados. A evolução jamais cessa, a criação jamais cessa, nada cessa, tudo continua porque tudo é movimento. Mas chega de sofrer porque nós viemos experienciar um mundo de provas e expiações. O nome já diz tudo. Provas e expiações. Somos submetidos a provas constantemente, são duras provas. E expiações são resgates, pagamento das falhas, aquilo que nós erramos, não por aprender, como já disse aqui também. A primeira vez que nós erramos, não houve karma, era aprendizado. Mas quando a gente já aprendeu e daí é levado pela vontade, pelo desejo, pelo ego, porque vai trazer certos dividendos, a tal ação, mesmo que seja ilícita, e a gente faz, aí cria a expiação, que é o pagamento, o resgate. A conta que foi feita, né? Tem que resgatar. Lei divina é justa. Ela diz, você fez a conta, vai lá e acerta, quando você quiser. Ninguém te obriga a nada. Espero que tenha orientado um pouquinho mais, esclarecido um pouquinho mais. E como sempre, eu agora os deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.